Em Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 e 6, o rei Salomão nos deixa uma palavra de profunda sabedoria, nos desafiando naquilo que é o foco do nosso dia de hoje. Ele escreve: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O nosso foco de hoje é abandonando a autodependência. Nós estamos com o tema do nosso jejum de 21 dias, falando sobre sermos capacitados pelo Espírito, e nessa primeira semana, falando especificamente sobre estarmos rendidos ao Espírito. E rendição começa com aquilo que falamos ontem, identificando o sussurrar do Espírito Santo. Mas quando nós começamos a identificar o sussurrar do Espírito, nós somos desafiados, porque a palavra do Espírito Santo de Deus, ela vem muitas vezes na contramão dos nossos anseios, desejos, daquilo que a cultura nos diz, daquilo que a lógica humana nos orienta. Portanto, é necessário que nós abandonemos a autodependência. Esse sentimento de independência de Deus precisa ser abandonado. E Salomão nos desafia com isso, dizendo que o primeiro passo é confiar no Senhor de todo o nosso coração. Mas para confiar nele, precisamos conhecê-lo. E é por isso que o jejum é tão importante. O jejum nos auxilia nesse desafio de confiar inteiramente no Senhor, porque o jejum é um exercício de confiança e um exercício de relacionamento. À medida que jejuamos, nós estamos deixando de nos amparar no nosso próprio entendimento, no nosso próprio conhecimento, e passamos então a priorizar a oração até mesmo à frente do planejamento. Entenda uma coisa, eu não estou ensinando a você que planejamento é ruim ou desnecessário. Muito pelo contrário, planejamento é muito importante, necessário, devemos fazê-lo. A Bíblia nos orienta a viver uma vida de organização e de planejamento, isso é muito importante. Porém, a oração precede o planejamento. Entenda, oração, o nível de oração que temos diariamente, ele é uma manifestação do nível do relacionamento que temos com Deus. Então, se priorizamos o nosso relacionamento com Deus, esse relacionamento com Deus, ele vai inclusive moldar a forma como planejamos, como decidimos, como desejamos, como sonhamos, como almejamos as coisas das nossas vidas, e, portanto, a oração, ela começa a moldar a forma como vivemos. E isso é um exercício de disciplina na dependência de Deus. Nós precisamos abandonar a autodependência. Esse é o desafio de hoje. E existem vários exercícios práticos que podemos fazer no dia a dia para colocar isso em prática. Antes de falarmos disso, porém, eu quero fazê-lo refletir no princípio de tudo. Quando Deus cria Adão e Eva, ele os coloca em um ambiente de perfeição, onde todos os recursos e todos os suprimentos estavam à disposição deles, naquele ambiente tão lindo, onde eles tinham tudo o que precisavam para realizar o propósito de Deus, para o qual Deus havia os criado, que era dominar a terra, que era governar sobre a terra, que era multiplicar e encher a terra, e etc. Porém, no jardim, Deus colocou uma árvore chamada na Bíblia de a árvore do conhecimento do bem e do mal. Árvore esta que Deus orientou a Adão e Eva que não comessem do seu fruto, porque se comessem, eles eventualmente morreriam, ou certamente morreriam. E muitas pessoas questionam isso, dizendo: se Deus é amor e Deus amava tanto Adão e Eva e desejava ter eternidade à frente, se relacionando com a raça humana, por que Deus criaria um mecanismo através do qual Adão e Eva pudessem pecar contra Deus e cair da graça e do favor de Deus? E a resposta para isso é muito mais simples do que parece. É porque a base do nosso relacionamento com Deus e do relacionamento de Deus para conosco é o amor. E uma característica necessária para que estejamos em amor é o elemento da escolha. Entenda, se não tem escolha, não tem amor. E Deus, portanto, ao colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus
expressa da forma mais pura e verdadeira o seu amor por nós e nos dá a oportunidade de expressar de volta para Ele o nosso amor para com Ele. Cada dia que Adão e Eva acordavam e começavam com as suas atividades e eles se restringiam e impediam de ir até aquela árvore e comer do seu fruto, eles estavam escolhendo a Deus novamente. Todo dia era uma escolha pelo Senhor, enquanto eles se mantivessem longe de comer aquele fruto. Enquanto eles se abstivessem do fruto, eles estavam escolhendo Deus. Porém, um dia, Eva caiu no conto da serpente, na sua tentação, e ela sucumbiu, ela caiu, ela desobedeceu a Deus, comeu do fruto, deu a Adão, seu marido, e eventualmente eles descobriram que estavam nus, e Deus então teve que os expulsar daquele lugar de comunhão plena, pura e verdadeira. Muita gente acha que isso tinha a ver com o fruto em si, mas a grande verdade é que o fruto nem era importante. Tanto que a Bíblia nem nos diz qual era o fruto, porque o fruto em si não era o que era importante. O que era importante era o gesto ou a atitude de desobedecer a Deus, buscando um conhecimento que era independente de Deus. Entenda uma coisa, o pecado inicial foi um pecado que levou a raça humana, tirou a raça humana de um lugar de dependência de Deus e levou a raça humana para um lugar de independência de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal era uma atitude, era uma declaração de dizer, Senhor, eu quero obter um conhecimento que não venha do Senhor. E desde então, existe um clamor do Espírito Santo de Deus para conosco, para nos trazer de volta a um lugar de dependência. Nós precisamos abandonar a autodependência e sim abraçar este lugar de dependência do Senhor, depender da sua palavra, depender da sua voz. E para isso é necessário desenvolver um relacionamento diário, real e constante com o Senhor. E eu desafio você a exercer isso hoje, a praticar isso hoje. Escreva aí algumas áreas da sua vida de controle que você precisa orar ao Senhor para ter forças e estratégias de como você pode render isso ao Senhor a partir de hoje. Quer sejam as suas finanças ou suas emoções, a forma como você cria os seus filhos, se relaciona com o seu marido, com a sua esposa, com outros familiares. Eu não sei qual é essa área que o Espírito de Deus está te convidando a se render a Ele, a abandonar a autodependência e depender do Senhor, porque os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Os planos do Senhor são mais excelentes do que os nossos. E você se surpreenderá com a paz que inundará o seu interior quando de fato for dependente dele e não dependente do seu próprio conhecimento e do seu próprio entendimento. Com isso, eu convido você a escrever uma área da sua vida de controle. Ore a respeito disso e comece a ver como o Senhor vai moldar a sua vida. A pergunta de hoje é: qual é uma coisa, pelo menos, que você está tentando controlar excessivamente? Você está sendo convidado pelo Espírito Santo de Deus de confiar nele e ceder o controle dessa área para o Espírito Santo de Deus hoje. E eu espero que isso abra os seus olhos para te impulsionar a um lugar de relacionamento com Deus mais profundo, mais real e mais frutífero, em nome de Jesus. Vamos orar juntos a respeito disso. Pai Celestial, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por nos impulsionar e nos desafiar a um lugar de maior dependência do Senhor. Senhor, ajuda-nos a abandonar a autodependência, ajuda-nos a abandonar esse espírito de independência de Ti e ajuda-nos a abraçar, ó Pai, o desejo, o anseio de sermos verdadeiramente dependentes do Senhor. Ensina-nos os Teus caminhos, ensina-nos a ouvir a Tua voz, ensina-nos a amar, viver em Ti. Em nome de Jesus. Amém. A minha oração é que você seja fortalecido no dia de hoje,
você prepare o seu coração para continuar nessa jornada amanhã. Compartilhe esse conteúdo com alguém que certamente será abençoado através dele. E não perca, amanhã também Deus tem uma palavra reservada para você, enquanto continuamos nesse caminho, nessa jornada de sermos capacitados pelo Espírito. Deus te abençoe em nome de Jesus.